cima. Começa agora o quadro Palavra para Cima. Nosso amigo Guilherme Regis já está marcando presença. Nosso bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência que está sempre ligadinha aqui com a gente no nosso programa Para Cima. Com a nossa ministração de hoje, chegamos à centésima pregação, ministração, palavra de Deus, seja lá como você queira falar. Mas nós chegamos à nossa centena mensagem, do nosso programa Para Cima, né? E como é bom saber que a gente está alcançando números como esse. Vamos orar, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus, começando com uma oração. Se você pode e se você quiser também já deixar a sua Bíblia em aberto em Gálatas capítulo 5, verso 16, que será o tema da nossa ministração de hoje. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 16. Se você quiser estar junto com a gente, Gálatas 5,16, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te rendemos graças por esse programa, Pai. Um programa especial porque completamos 100 ministrações disponíveis no nosso canal do YouTube. Sabemos que o Senhor já se manifestou de forma poderosa e muito mais vezes aqui nesse programa. Mas glória a Deus pelo Teu Espírito que nos desperta a viver algo mais e mais intenso no Senhor. E nos desperta a fazer coisas ainda além, né, do que a gente pensa ou imagina. Que era apenas um programa de rádio, está começando a ser um programa que desperta vidas, que pacifica famílias, que chega com cura, com provisão, em especial provisão de mensagens, né? Da tua voz ao teu povo, e uma série de outras coisas, Espírito Santo de Deus. Como é bom saber que a gente está sendo usado para tocar a vida de outras pessoas. Como é bom receber testemunhos e feedbacks que nos colocam para cima. A gente fica orgulhoso de estar sendo útil no reino de Deus. E esse é um marco importante, Pai. A nossa centésima ministração, de muitas que ainda virão pela frente. E nós te rendemos graças por cada uma delas. Pelo santo e poderoso nome de Jesus. E para quem crê, diga amém. Vai digitando amém aqui para quem está no nosso canal do YouTube, para quem está aqui junto com a gente também no nosso Instagram. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim, ó. Na versão NVI, a gente lê o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vou ler novamente, versículo 16. Versículo 16, capítulo 5 de Gálatas. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês, versículo 18 para a gente finalizar, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu vou ler na versão que eu trago sempre aqui, que é a versão VFL, a versão fácil de ler, diz assim, ó. Por isso eu digo, deixem com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecadora. Pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Essas duas coisas estão opostas entre si. Por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Quando a gente assiste muito filme infantil ou filmes aleatórios, né? Onde tem esses filmes tradicionais, digamos assim, vez ou outra a gente vê aquela figura do diabinho e do anjinho do outro lado, né? E aí fica o diabinho dizendo, ó, vai lá, faz assim. Aí o anjinho vai pro outro lado e diz, não, faz assim. Fica aquela briga ali, aquele confronto, né? Entrando na mente da pessoa e um dizendo, ó, não, vai pra cá, rapaz. Se você fizer pra cá, você vai ganhar isso, você tem isso, você vai fazer isso e aquilo outro. E o outro dizendo do outro lado, não, vamos por aqui, rapaz, faça o certo é você fazer isso, aqui você vai ganhar tal e tal coisa. E fica aquele confronto, né? Quando a gente assiste alguns filmes, fica claro essa visão.
de um anjinho e de um diabinho, né? Eles brigando ali entre si para nos direcionar. Vai ser mais ou menos o que esse versículo ele traz hoje para a gente, né? Em especial o 17, ele deixa isso ainda mais vivo. Por isso, pois a natureza pecadora deseja o que é contra o Espírito, e aqui se referindo ao Espírito Santo. E o Espírito deseja, e o que o Espírito deseja é contra a natureza pecadora. Essas duas coisas são opostas entre si. Por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a natureza de Deus ela é impregnada na nossa vida. E ela é impregnada no nosso espírito. Para que a mensagem de hoje ela fique ainda mais clara, a gente precisa entender que somos um ser espiritual. Nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito se converteu, a nossa alma não. É por isso que a Bíblia diz, renovando o nosso entendimento com a leitura da palavra. Romanos 12:12, que fala sobre a gente, que o apóstolo ali, ele nos orienta a renovar a nossa mente de acordo com a leitura da palavra, com a busca ao Senhor. Ali está falando da questão da alma, do nosso entendimento, do nosso intelecto, dos nossos pensamentos. E o nosso corpo, essa natureza aqui que você está me vendo, é a nossa carcaça, digamos assim, né? O nosso casco. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Somos um ser trino. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito ele é automaticamente renovado. A nossa alma não. É por isso que muitas vezes a pessoa aceita Jesus, mas ainda continua com algumas práticas que não condizem com o Evangelho. Isso acontece por quê? Porque a alma dela ainda está sendo renovada. Ela tem buscas, ela tem anseios pelas coisas do Senhor, mas ela ainda não tem um entendimento tão claro. É por isso que a mente dela precisa se renovar. É por isso que precisa esse trabalhar de Deus na vida dela. Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim não satisfarão os maus desejos pecaminosos. O Espírito Santo ele nos alerta aqui para uma vez que você entregou o seu caminho a Jesus. Você agora tem um novo dono. E Pablo, como é que eu vou buscar? Como é que eu vou ter entendimento das coisas do Senhor? Como é que eu vou ter um entendimento ainda mais claro? É buscando Ele. É tendo o teu devocional diário. É lendo a palavra de Deus, é meditando. Eu lembro que logo no início da minha conversão, uma das coisas que eu gostava bastante de fazer era a leitura do Novo Testamento. E ainda nesse período eu cheguei a ler em torno de umas 6 a 7 vezes o Novo Testamento. Hoje estou lendo novamente. Mas a cada momento que a gente lê, a gente fica surpreendido. Meu Deus do céu, e tem isso aqui, caraca, tem isso aqui, eu acabei esquecendo. Meu Deus, esse é o versículo que se encaixa hoje na ministração. E a gente fica surpreso com as coisas de Deus. Mesmo leu 7, leu 2 vezes. Ei, a Bíblia ela se renova a cada dia. A palavra de Deus ela se renova a cada dia dentro da gente. Isso não é apenas um jargão, não. Isso não é apenas uma frase tirada de contexto da palavra, não. A cada manhã, quando a gente ler a palavra, até versículos batidos, para quem já acompanha o nosso programa, sabe? Às vezes a gente traz um versículo que é batido por muita gente, que a gente vê muita gente falando, mas que quando traz aqui no nosso programa, ou quando você ver ou até outra pessoa falando, você vai ver coisas que você, meu Deus do céu, estava tão na cara, e Papai do Céu está falando comigo agora através desse versículo. A gente trouxe recentemente e eu fiquei surpreso com o que Deus fez aqui. João 3,17, que vem depois de João 3,16, obviamente, né? Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o primeiro versículo que eu decorei ainda criança. E que muita gente tem de cós salteado. Decorado isso na mente. E o 17, meu Pai do céu, que mensagem poderosa a gente teve aqui. E isso acontece por quê? Porque a gente se deixou ser guiado pelo Espírito de Deus e pelo comportamento dele. Por isso digo, deixem que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecaminosa.
automaticamente, quando a gente decide pelas coisas do Senhor, a gente já está abandonando as coisas do mundo. Automaticamente, quando a gente decide ligar a luz do Senhor sobre a nossa vida, sobre áreas que muitas vezes estão escuras, as trevas elas automaticamente vão embora. Quais são as áreas que você precisa ser guiado pelo Senhor? Quais são as áreas que você precisa ter um aconselhamento tete a tete, você e Ele? Você precisa ligar a luz do Senhor nesse local. Você precisa ligar a luz do Senhor nessa situação, sobre essa situação. Mas no meu trabalho, Pablo, todo mundo já faz dessa forma. Mas é uma prática lá do... Como é que eu vou ter que ser contra isso aqui? Você vai ter que seguir as diretrizes do Senhor. Sabe, muitas vezes até no ambiente de trabalho, quando alguém vem com pornografia, com alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que eu faço é me sair. Uma das primeiras coisas que eu faço é que eu vejo alguém fazendo. Eu estava recentemente em uma agenda e um senhor de idade já, mostrando algumas coisas, se vangloriando. Quando ele veio para mim, eu disse: não, obrigado, sai de perto. Sabe, tem coisas que você precisa ser guiado pelo Senhor, mas tem coisas que você precisa fazer já com a natureza de quem é guiado por Ele. Deixem com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim vocês não satisfarão os desejos da sua natureza pecaminosa. Essa questão do guiar, ela é bem simbólica, em especial quando a gente traz a questão de um cão-guia e de um cego, para a gente finalizar com esse exemplo. O cão-guia, ele direciona um cego por alguns pontos já pré-determinados, para ir a um trabalho, para ir à casa de alguém, né, e voltar para a sua residência. Apesar do cão-guia guiar, redundância demais até, mas apesar do cão-guia estar fazendo a guia da pessoa, quem está caminhando é a pessoa. Quem está avançando e dando os passos é a pessoa. O Espírito Santo nessa manhã, ele vai começar a te guiar por áreas, para você ser enchido de uma nova unção, para você receber uma nova unção sobre a sua vida, para você começar a tocar em pessoas. Mas quem vai estar caminhando é você. Ele só vai estar te dizendo: é por aqui, vai. Você tem que avançar nessa área, flui. E aí você vai, e aí você flui. Você vai ter que subir por aqui, tem essa rampa agora, você vai. E apenas pelo fato de você estar guiando ele, você está fechando as brechas de Satanás. Apenas pelo fato de estar sendo guiado por ele, você já está deixando de lado toda essa questão das trevas. O versículo 17 na NVI, ele é muito forte. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A carne, o quê? Os nossos desejos carnais. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quantas e quantas vezes a gente não vai fazer algo e fica aquele modo de gato brigando dentro da gente, né? E ficamos sem entender se é para ir ou se não é para ir, se vai, se avança, se não avança, se aperta o pé no freio, se no acelerador. É aí onde a gente entra com a oração. Espírito Santo, o que é que o Senhor quer? Me guie nisso aqui. E um dos direcionamentos que o Senhor mais faz hoje no nosso meio, em especial na minha vida, é com relação à paz. Eu e minha esposa ontem a gente estava em uma concessionária. E aí a gente estava vendo alguns automóveis e vendo algumas situações. E teve uma situação que ela perguntou: e aí, meu filho, você está sentindo paz? Eu disse: rapaz, tá meio complicado. Nem paz, nem nada, mas aquele incômodo por dentro. E aí a gente foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Disse: não, assim, dessa forma não vai não. A gente começou a ficar incomodado. E aí se apareceu outra situação.
E aí sentimos paz. Opa, o Espírito está nos direcionando por aí, por aqui. E oramos por várias vezes. E colocamos diante de Deus por várias vezes essa situação. Ei, quais são as áreas que você tem colocado diante de Deus para que Ele possa te guiar? Quais são as áreas que a gente tem colocado diante do Senhor e falado assim, ó Pai, tá aqui, tá no teu altar e eu quero ser guiado por você nessa situação. Fecha os teus olhos, vamos orar, nosso tempo já está estourado. São 6 horas e 58 minutos, mas eu sei que o Papai do Céu ele tem falado aos nossos corações. E a partir de hoje você vai receber um direcionamento dele e vai ficar atento à voz dele para ser guiado ainda mais. Senhor Jesus, nós te rendemos graças por essa palavra, Pai, que tem alcançado vários e vários corações. E declaramos que em nome de Jesus, as pessoas que vão estar escutando o nosso programa, após essa ministração no nosso canal do YouTube, que estão escutando agora também, Pai, vão estar atentos aos teus sinais, atento às tuas fortes direções. Te rendemos graças por tudo e em tudo, no santo e poderoso nome de Jesus. E se você crê, diga amém. A partir de amanhã não, né? Amanhã a gente está de volta com o nosso programa Pra Cima, retransmitido pela rede de rádios Pra Cima, a partir das 5h30 da manhã. 4 horas é o horário que a gente está acordando sempre, né? Das 5h30 às 7 da manhã você tem um encontro marcado aqui com